Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, no versículo 12, ele diz assim: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Irmão, nós precisamos ter cuidado, muito cuidado. Nós precisamos vigiar, porque a Bíblia diz que aquele que cuida, para que aquele que pensa que está em pé, aquele que pensa que está firme, forte, que está seguro, completo, perfeito, que acha que está preparado, irmão, nós precisamos ter cuidado, porque senão vai cair, irmão, vai cair na cilada do inimigo, vai cair, irmão, na tentação, vai cair no pecado, vai cair no erro, vai cair no sofrimento, na destruição, vai cair na perdição. Nós precisamos ter cuidado para não deixar o orgulho nos enganar. Quantas pessoas, porque são de Deus, porque servem a Deus, porque oram, porque leem a Bíblia, a pessoa acha que ela está de pé, ela acha que ela está firme, ela está bem, ela acha que o inimigo não tem vez contra ela, mas o que a Bíblia diz é que eu preciso ter cuidado. A Bíblia diz que eu preciso vigiar, porque senão, irmão, vai acabar caindo. Quantas pessoas de Deus que serviram a Deus, que honraram a Deus, mas por não vigiar como deveriam ter vigiado, por não ter o cuidado que deveriam, irmão, acabaram caindo nas ciladas do inimigo, acabaram caindo num pecado, num erro, acabaram caindo em uma situação, num sofrimento, numa destruição, pior de tudo, caindo na perdição. Então nós que pensamos que está de pé, irmão, nós precisamos ter cuidado, porque por mais que a pessoa seja de Deus, se ela não tiver cuidado, irmão, ela cai. Por mais que a pessoa seja usada por Deus, se ela não tiver cuidado, ela cai. Vamos lá em Mateus, capítulo 16, Evangelho segundo Mateus, capítulo 16. Irmão, a Bíblia fala para nós de um homem que era de Deus, e esse homem era tão de Deus, que a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, que é o rei Davi. Mas o rei Davi não vigiou, irmão, não teve o cuidado, e olha, aquele homem que era de Deus, que era segundo o coração de Deus, caiu no pecado, caiu nas mãos do inimigo, caiu no sofrimento. Irmão, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos vigiar, nós não podemos nos enganar, e muita gente acaba se enganando. Não, eu estou de pé, eu estou firme, eu estou forte, eu estou preparado para qualquer coisa. Irmão, ainda que eu esteja, eu preciso ter cuidado, eu preciso vigiar, porque senão, irmão, eu acabo caindo na armadilha que o inimigo preparou, naquele erro, naquele pecado, naquela destruição, naquela perdição. Mateus capítulo 16, versículo 13, Mateus 16, versículo 13, ele diz assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus, ele tinha ido para Cesareia de Filipe, e ele chegou ali e ficou num lugar separado com os seus discípulos. E aí ele então pergunta a eles: ora, o que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas têm falado ao meu respeito? Irmãos, a gente não tem controle do que as pessoas falam de nós, não tem como controlar o que é que as pessoas dizem ao nosso respeito, mas, gente, a responsabilidade é nossa, daquilo que eles estão vendo na nossa vida. Nós precisamos ter cuidado. Eu não controlo o que as pessoas falam de mim, mas sou eu que determino o que é que elas estão vendo na minha vida, eu que determino quais são as obras que elas estão vendo em mim. Jesus curava enfermo, Jesus expulsava demônio, Jesus purificava leproso, Jesus pregava o reino de Deus. Irmão, Jesus fazia as obras de Deus. Então era isso que as pessoas viam em Jesus. Então, versículo 14 diz: e eles disseram:
uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então os discípulos respondem: Senhor, olha, as pessoas, umas dizem que o Senhor é o João Batista, outras dizem que o Senhor é o Elias, outras dizem que o Senhor é o Jeremias ou um dos profetas. O que tem em comum esses três homens? Todos três eram servos de Deus, eram instrumentos de Deus. O que essas pessoas diziam de Jesus não era 100% correto, porque Jesus não era apenas um profeta ou apenas um servo de Deus. Jesus era muito mais do que isso. Mas o que eles falavam eram coisas boas. O que eles diziam que Jesus era um servo de Deus. Por quê? Porque eles viam as obras que Jesus fazia. Então, como? De acordo com o que eles viam, porque as pessoas, na maioria, eles vão falar, irmão, de acordo com aquilo que eles estão vendo. É por isso que a Bíblia diz: em tudo, procura te dar como exemplo de boas obras. Nós precisamos ter cuidado, irmão, com as obras que nós estamos realizando, com aquilo que as pessoas estão vendo na nossa vida. Como eu falei, a maioria das coisas que elas vão falar é de acordo com o que eles estão vendo. Eles falavam de Jesus: ele é o Elias, ele é o Jeremias, é o João Batista, ele é um servo de Deus, ele é um servo do Senhor, porque eles viam as obras que Jesus fazia. Irmão, o que eles estão vendo em nós? Quais são as obras que eles estão vendo na nossa vida? Porque muita coisa que eles vão falar, não é tudo, mas muita coisa do que vão falar é de acordo com aquilo que eles estão vendo em nós, de acordo com as obras que nós estamos realizando diante deles. Continua lendo o versículo 15, ele diz: e disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Depois que ele pergunta o que as pessoas dizem, ele pergunta agora para os discípulos: e vós? E vocês que estão do meu lado? E vocês que estão sempre comigo? E vocês que me conhecem melhor? O que é que você diz? Irmão, uma coisa é o que as pessoas de fora falam, porque eles só vão falar de acordo com aquilo que eles estão vendo. Outra coisa é a pessoa que está com você, é aquela pessoa que está do seu lado, é aquela pessoa que acompanha você, é aquela pessoa que conhece você. O que é que essa pessoa fala de você? O marido, a esposa, o pai, o filho. O que é que eles dizem de você? O que eles falam de você? Você já parou para ouvir o que ele tem falado, o que ela tem falado? Porque, irmão, quem conhece você de verdade é aquele que está do seu lado, é aquele que todos os dias está lá com você. Então nós precisamos saber daqueles que estão conosco, o que eles dizem de nós. Irmão, qual é o testemunho, qual é o exemplo que nós estamos dando para aqueles que estão do nosso lado? Será se nós temos a coragem que Jesus teve? E vocês que estão comigo, do meu lado, o que vocês dizem de mim? Versículo 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Pedro se levanta, irmão, e diz diante de todos: tu és o Cristo. Cristo quer dizer o enviado, o escolhido de Deus. Tu és o Filho de Deus, do Deus vivo. O Pedro vai trazer uma revelação de quem era Jesus, uma revelação perfeita. Porque Jesus também era um servo de Deus, mas ele não era apenas um servo de Deus. Jesus era o escolhido de Deus, Jesus era o ungido de Deus, Jesus era o Filho de Deus. E o Pedro se levanta trazendo a revelação perfeita de quem era Jesus. O Pedro está sendo usado naquele momento. Versículo 17: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Irmão, a revelação que o Pedro trouxe era tão grande, tão maravilhosa, que Jesus diz: bem-aventurado, bendito, abençoado, feliz é você, ô Simão Bajonas, feliz é você, Pedro, porque esse entendimento, porque essa revelação, ela não veio de você,
ela não vem da tua cabeça, ela não vem da tua vontade. Esta revelação, ela vem do Pai que está no céu. O Pedro está sendo usado por Deus para trazer a revelação de quem era Jesus. E Jesus reconhece isso. Você é um abençoado, Pedro, porque o Pai te revelou isso, porque isso veio do Pai para você, quem eu sou. E era tão grande essa revelação, irmão, que vai trazer bênçãos, não só para o Pedro, para todos nós. A revelação que ele trouxe, versículo 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Dá uma pausa bem aí, porque Jesus disse ao Pedro: pois também eu te digo, tu é Pedro, e sobre esta pedra, gente, a pedra que Jesus está falando é a revelação que o Pedro deu. Qual foi a revelação? Jesus era o Cristo, Jesus é o Filho de Deus. Sobre essa revelação, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Edificar, gente, é construir, é levantar, é fortalecer. Se nós que somos a igreja de Cristo, hoje nós somos, você é a igreja de Cristo hoje. Irmão, se nós queremos ter uma vida edificada, se nós queremos crescer na presença do Senhor, nos fortalecer na presença do Senhor, irmão, nós precisamos buscar a revelação que vem de Deus. A revelação da palavra de Deus para a nossa vida. É isso que vai nos fazer crescer, é isso que vai nos fazer nos fortalecer, é isso que vai, irmão, agir, operar na nossa vida. Então eu preciso buscar essa revelação. Jesus diz sobre essa palavra: eu vou edificar, eu vou construir, eu vou levantar a minha igreja. Irmão, se eu quero ter uma vida edificada, se eu quero levantar, crescer cada vez mais diante do Senhor, irmão, eu preciso buscar esta revelação que vem de Deus, esta revelação da palavra de Deus para a minha vida. Tem mais, além disso ele diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, quando a igreja, quando a pessoa está com a palavra, com a revelação da palavra, irmão, não tem inferno que consiga prevalecer. Ele pode se levantar, mas ele não consegue prevalecer. Lembra de Jesus lá na tentação no deserto? Jesus jejuou 40 dias, 40 noites, Jesus estava com fome, Jesus estava cansado, e aí vem o diabo para tentar. Irmão, não veio um demônio, não, veio o próprio diabo para tentar Jesus. E aí ele disse: tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão e come. E aí Jesus traz a revelação da palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. E assim Jesus permaneceu firme na revelação da palavra de Deus, até chegar uma hora que a Bíblia diz que Satanás o deixou. Irmão, ele não conseguiu prevalecer, ele não conseguiu vencer contra Jesus. Por quê? Porque Jesus estava com a revelação da palavra. Irmão, nós precisamos ter a palavra revelada para que possamos resistir, para que as portas do inferno não prevaleçam, para que o inimigo não consiga prevalecer. Por que ele consegue vencer tanta gente? Porque a pessoa não está firmada na revelação. Irmão, é a revelação que vai me dar forças para que o inferno não prevaleça, para que o inferno bata em retirada. Tem mais, versículo 19: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado. Quando ele fala da chave, irmão, chave é autoridade, chave é poder. Quando você tem a revelação da palavra de Deus, você recebe de Deus a chave, você recebe de Deus a autoridade, você recebe de Deus poder. Poder para quê? Para aquilo que você ligar nesta terra seja ligado no céu, para aquilo que você desligar na terra seja desligado no céu. Irmão, quando você tem a palavra revelada, você tem o poder para determinar, poder para dizer. O Josué, a Bíblia diz que Deus havia dado a palavra para ele: Josué, vai, porque eu vou te entregar ele nas tuas mãos. E Josué foi lutar contra 5 reis dos amorreus.
E aí, como o Senhor deu a palavra para o Josué, irmão, Josué saiu sobre a palavra de Deus. Só que ele começou a batalha e começou a prevalecer. Só que o dia começou a escurecer. E aí Josué levantou a mão e disse: sol, detenha-te, e lua, fica onde você está. E a Bíblia diz que por quase um dia inteiro, irmão, o sol não saiu do seu lugar. O que é isso? Irmão, Josué determinou, o Josué ligou aqui na terra, o sol pode parar, lá no céu foi ligado. Irmão, quando eu tenho a revelação, eu tenho o poder comigo, Deus me dá a chave. Cada revelação de Deus que vem para você, é uma chave que Deus está lhe dando, para você ligar, irmão, aqui nessa terra, para você falar, para você dizer aqui nessa terra, e aquilo que você disser aqui na terra, irmão, será confirmado lá no céu. Por isso nós precisamos buscar esta revelação da palavra. Eu não venho para a igreja só para cantar um hino, só para cumprir um papel. Não, eu vim buscar a revelação da palavra, eu vim buscar o entendimento da palavra, eu vim buscar de Deus essa revelação, irmão, que além de me edificar, além de me fortalecer contra o inferno, ainda vai me dar chave, ainda vai me dar poder e autoridade, para que o que eu disser aqui, para aquilo que eu ligar aqui, seja ligado lá no céu. Procure a revelação da palavra de Deus, busque a revelação da palavra de Deus. Continuar lhe dizendo, versículo 20: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Olha, Jesus, depois que confirmou a revelação, disse as consequências: olha, você é bendito, Simão, sobre essa revelação, a minha igreja vai ser edificada, sobre essa palavra, as portas do inferno não vão prevalecer, você vai ter a chave do reino dos céus. Depois disso, Jesus disse: olha, agora vocês não falem isso para ninguém, vocês não divulguem isso para ninguém. Irmão, isso não era uma coisa ruim, era uma coisa boa, mas Jesus está dizendo: não divulguem para ninguém. E por que Jesus não queria que divulgasse? Porque ele ainda tinha muitas coisas para fazer, ainda tinha muitas obras para serem feitas, muitas coisas para acontecer. E se começasse a divulgar que Jesus era o Cristo, irmão, as pessoas que ouvissem isso poderiam atrapalhar, poderiam impedir as coisas que o Senhor ainda iria fazer. Irmão, tem coisas que você não pode divulgar para todo mundo. Irmão, tem coisas que é para você, tem revelação que é para você. Irmão, tem palavra, promessa que é para você, e que você não pode divulgar por aí, que você não pode falar para todo mundo, porque nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai aceitar, e ainda vai ter muitos que vão tentar atrapalhar. Não era uma coisa ruim, era uma coisa boa. Jesus era o Cristo, mas eles: não divulguem isso, não falem isso para ninguém agora. Depois eles vão falar, mas antes Jesus falou: não contem nada. Era para ninguém atrapalhar as obras que precisavam acontecer. Aprenda, tem coisas que é só para você, tem coisas que você não pode divulgar, porque, irmão, vão atrapalhar a tua vida, vão impedir você. Então tenha cuidado, então vigia a tua boca, vigia a tua língua, para não sair falando coisas que não é para você divulgar, coisas que é para você guardar no teu coração, coisas que é para você e Deus. Continua lendo o versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, vendo que os discípulos já o conheciam de verdade, que já havia sido revelado quem ele era para os discípulos, ele então começa a dizer: olha, agora convém que eu vá para Jerusalém, porque é necessário que eu seja preso, ferido, machucado, porque é necessário que eu caia nas mãos dele, que eu seja morto, mas eu vou ressuscitar. Jesus começa a falar de coisas que estavam escritas, coisas, irmão, que foram profetizadas, que por mais que não fossem coisas boas, mas eram coisas que deveriam acontecer. Jesus está falando isso para eles, porque primeiro eles já sabiam quem era o Senhor de verdade, e segundo, para prepará-los,
A intenção de Jesus em revelar estas coisas para ele, em dizer o que iria acontecer, era para prepará-los. Irmão, o Senhor tenta nos preparar. Irmão, tem coisas, infelizmente, na nossa vida que são inevitáveis. Tem coisas que não são boas, mas infelizmente vão acontecer. E o Senhor, às vezes, Ele tenta nos preparar. O Senhor fala, o problema é que a gente às vezes não dá atenção. Mas a intenção do Senhor é nos preparar, para que não sejamos pegos de surpresa, para que não venhamos nos assombrar, nos espantar, para que não venhamos nos escandalizar. Esta era a intenção de Jesus. Olha, vai acontecer isso, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou cair na mão dos sacerdotes, eu vou ser preso, eu vou ser morto. Mas a intenção era para preparar os discípulos. Irmão, o Senhor tenta nos preparar. O problema é que a gente às vezes não presta atenção na palavra dele. Versículo 22, ele diz: e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, depois que falou que iria acontecer, que não eram coisas boas, o Pedro, lembra que foi usado por Deus, que trouxe aquela grande revelação que Deus deu para ele. Agora o Pedro, irmão, se achando muito espiritual, o Pedro achando que ele estava de pé, achando que ele era melhor do que os outros, pega aqui Jesus de lado e começa a repreender Jesus. Senhor, que é isso? Não fale um negócio desse, você não pode aceitar, você não pode se conformar, não, de modo nenhum vai te acontecer isso. O Pedro começa a repreender, o Pedro começa a dizer para Jesus que ele não podia aceitar aquilo, o Pedro começa a achar, olha, que ele está fazendo uma coisa boa. Cuidado, porque às vezes o nosso pensamento, irmão, que nós estamos fazendo uma coisa boa, e não sabemos como podemos estar caindo numa cilada. O Pedro achava que estava fazendo uma coisa boa. Então, versículo 23, ele é Jesus, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, quem, gente? Satanás, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O Pedro, que tinha sido usado por Deus para trazer aquela revelação, quando ouviu Jesus falar o que tinha que acontecer, como ele ia padecer, o Pedro achou que estava fazendo uma coisa boa. O Pedro não sabia, mas ele caiu na cilada do inimigo, ele caiu nas mãos de Satanás, e agora ele estava sendo usado por Satanás para tentar desviar Jesus da palavra, para tentar tirar Jesus do plano de Deus para a vida dele. Irmão, um homem usado por Deus, e não havia muito tempo, agora estava sendo usado por Satanás. O Pedro não vigiou, o Pedro não teve o cuidado que deveria ter. Irmão, não é só o Pedro não, pois aquele que pensa, que cuida, está em pé. Cuidado, vigie, para que não caia. Irmão, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos vigiar, porque não é só o Pedro não. A pessoa às vezes ela pensa, ela acha que ela está bem, ela acha que está forte, firme, e não está vigiando, e não está tendo o cuidado que deveria ter, e está caindo na tentação, caindo na cilada, na emboscada, caindo nas mãos do inimigo. Quantas pessoas, irmãos, sem perceber, mas estão aí caindo na obra que o inimigo preparou, na armadilha que ele fez. Ah, não, porque Deus me usa, não, porque eu sou pastor, não, é porque irmão, eu preciso vigiar, eu preciso cuidar da minha vida com Deus, eu preciso ter muito cuidado, porque senão, irmão, eu caio, você cai. Não, pastor, eu estou pronto, eu estou preparado. Coitado, você já caiu. Irmão, não deixa o orgulho enganar. Tem muita gente deixando o orgulho enganar, porque eu estou forte, não, porque Deus me usa muito. Aquele que pensa que está de pé, cuide, vigie, porque pode cair. O homem, o Pedro, tinha terminado de ser usado por Deus, trazendo uma revelação maravilhosa, e não vigiou, e por não vigiar, irmão, ele caiu nas mãos de Satanás.
E estava sendo usado agora por Satanás para atrapalhar a obra de Deus na vida de Jesus. Vigia, meu irmão. Minha irmã, vigia. Você precisa vigiar, você precisa ter cuidado. 1 de Pedro, capítulo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Não, pastor, eu estou pronto. O diabo comigo não tem vez. O diabo comigo não tem espaço. Irmão, vigia. Porque você nem percebe, às vezes o Pedro nem percebeu. Só quem viu que era Satanás foi Jesus. O Pedro não percebeu, o Pedro não vigiou, o Pedro se deixou levar pelo entendimento dele. Irmão, e o Pedro estava caindo na armadilha de Satanás. Estava sendo usado por Satanás agora. Irmão, quantas pessoas de Deus serviram a Deus, foram usadas por Deus, mas não vigiaram, não tiveram o cuidado que deveriam ter, caíram, irmão, na cilada, na emboscada do inimigo, caíram, gente, no pecado, no erro, caíram na destruição, no sofrimento, porque não teve o cuidado que deveria ter. Você precisa estar atento, você precisa ter muito cuidado. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos começar no versículo 6. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. Eu preciso aprender isso, me humilhar debaixo da potente mão de Deus. O que é me humilhar debaixo da potente mão de Deus? Irmão, é reconhecer as minhas fraquezas, é reconhecer as minhas falhas, é reconhecer que eu de mim mesmo eu não posso. Irmão, é ser dependente do Senhor, é estar lá sempre aos pés do Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, me fortalece, Senhor, me proteja. Irmão, não seja orgulhoso, não, eu estou pronto, não, comigo aqui é diferente. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Senhor, me ajuda, porque sem ti eu estou perdido. Senhor, me guarda, Senhor, me protege, Senhor, me ajuda, porque senão, Senhor, eu vou cair. Irmão, nós precisamos sempre estar humildes debaixo da potente mão de Deus. Versículo 7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Se você se humilhar perante, debaixo da potente mão de Deus, se você for humilde perante o Senhor, reconhecendo as necessidades, as falhas, reconhecendo o quanto você precisa dele, irmão, Deus cuida de você. Deus vai guardar você, Deus vai proteger você, porque, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmão, eu preciso ser sóbrio. Ser sóbrio significa não estar sob influência de nada. Quando a pessoa bebe, ela está sob a influência do álcool. Irmão, não esteja sob influência de nada, seja sóbrio, não esteja sob a influência dos teus pensamentos, dos teus sentimentos, das tuas vontades. Você precisa ser sóbrio, você precisa estar atento, você precisa vigiar, porque o diabo, vosso adversário, irmão, ele anda ao vosso derredor, ele está aí o tempo todo. Quando a gente fala o diabo, não é apenas o diabo, gente. Quando a gente fala o diabo, quer dizer a força maligna, quer dizer os demônios. O diabo é o representante deles. Então quando a Bíblia fala o diabo, não é que o diabo mesmo vem, mas está lá, gente, o mal esperando uma oportunidade. Está lá, irmão, o demônio esperando uma oportunidade para poder agir, para poder levar a pessoa a cair no pecado, no erro, no sofrimento, na destruição, na perdição na vida dela. Nós precisamos vigiar, sede sóbrios, não se deixe influenciar por coisa alguma. Você precisa estar ligado com Deus. E olha, irmão, vigia. Não, pastor, eu oro muito, mas irmão, você tem que vigiar. Minha irmã, você tem que ter cuidado com aquilo que você está fazendo, que você está falando, que você está ouvindo, porque sem perceber, irmão, você acaba caindo nas mãos do Satanás. O Pedro nem percebeu. Um homem que tinha sido usado por Deus, agora caiu nas mãos de Satanás, e estava sendo usado por Satanás contra Jesus. Nós precisamos ter cuidado.
Nós precisamos vigiar. Não, pastor, é 20 anos de igreja. Ah, pastor, eu já passei por tanta coisa, aqui comigo é diferente. Irmão, você já está caindo. Você já está caindo desse jeito. Você tem que se humilhar perante a mão do Senhor. Reconhecer, irmão, que você pode cair, que você pode falhar, e precisa da misericórdia, da força, da ajuda de Deus na tua vida. Você precisa estar atento, você precisa ter cuidado. Olha, irmão, aquele que pensa que está de pé, cuidado, porque você pode cair. Nós precisamos estar atentos, irmão. O inimigo está procurando só uma brecha, um meio, uma maneira, e a pessoa muitas vezes nem está percebendo, mas ela está caindo na cilada do inimigo, ela está caindo na obra do mal, irmão. Ela está caindo na tentação, no pecado, e depois ela cai na destruição, no sofrimento, ela cai na perdição. Você precisa ter cuidado, precisa vigiar. Irmão, o inimigo está aí procurando só um meio, uma maneira, e a pessoa às vezes acha que ela está até fazendo uma coisa boa, e não percebe que na verdade ela está caindo nas mãos do diabo, nas mãos de Satanás. Oh, meu irmão, você está de pé, meu irmão, você está firmado no Senhor, você está salvo, você está santo, você está servindo a Deus. Irmão, cuidado, meu irmão, vigia. Quantas pessoas de Deus que honraram e serviram a Deus, mas por não ter vigiado como deveriam, caíram. Davi não vigiou como deveria, era um homem segundo o coração de Deus, um escolhido de Deus, mas não vigiou e caiu. O Moisés não vigiou, irmão, caiu. Irmão, você precisa ter cuidado, precisa vigiar, porque ainda que você esteja de pé, se você não tiver cuidado, se você não vigiar, irmão, você cai nas mãos do inimigo, você cai na tentação, no pecado, no erro. Então, cuidado, porque Satanás está aí, dando a volta dele. Satanás está procurando uma maneira, um meio, e se você não vigiar, irmão, ele vai tragar, ele vai tocar, ele vai fazer você cair. Então, vigia, tenha cuidado. Um homem foi usado por Deus, irmão, não demorou muito, ele caiu nas mãos de Satanás, porque não vigiou. Sede sóbrios e vigiai. Irmão, cuidado, minha irmã, cuidado, para que você não caia no pecado, na tentação, no erro, no sofrimento, na destruição, e no pior de tudo, na perdição eterna. Vigia, meu irmão, minha irmã, vigie. Amém.